Boa noite, Camila, a Jana, Cíntia, Sulamita, Yolanda. Muito bom ver minhas alunas do curso aqui comigo. Muitas de vocês têm perguntado, né, o que fazer com as crianças agitadas, por onde começar. E geralmente essas crianças agitadas são os casos mais difíceis que a gente tem. Por quê? Porque tem manejo de comportamento, tem algo comportamental nessa criança que atrapalha o nosso trabalho como fonoaudiólogas, né? Então, crianças agitadas, elas cansam a gente na sessão, porque a gente tem que ficar correndo atrás, ou então ter várias estratégias para um único objetivo, mas também são crianças que nos preocupam muito quanto o que os pais vão achar do nosso trabalho. Que a criança agitada, muitas vezes a gente acha que a gente não está conseguindo fazer um trabalho legal e que a culpa é nossa, certo? É como se a gente tivesse que dar contas dessas crianças na sessão, na terapia, porque elas têm uma queixa de fala e linguagem. Então a gente tem que dar conta destas crianças agitadas. Essa é a sensação que a gente tem. Confirmem aí para mim nas mensagens se não é essa sensação que a gente tem como terapeutas, que essas crianças agitadas nós precisamos dar conta delas, que os pais vão pensar que a gente não está fazendo um trabalho legal porque a gente não conseguiu fazer uma sessão, alcançar as nossas estratégias porque essa criança é agitada, né? Então, eu vou falar muito para vocês da minha prática clínica, certo? Onde eu atendo crianças pequenas aí de 1 até 6 anos, certo? Vamos falar destas crianças, porque depois desta idade já tem mais coisas a serem trabalhadas, já pode ser feito aí uma avaliação neuropsicológica na busca de um diagnóstico, né? Vamos falar até que ponto que uma medicação em crianças pequenininhas, que é muito difícil médicos aceitarem a dar. Então, essas crianças agitadas, que geralmente o tratamento que é solicitado para elas são terapias. E nós, fonoaudiólogos, estamos no meio dessas terapias que são indicadas para as crianças agitadas, porque a agitação delas comprometem o aprendizado da fala e da linguagem. Porque a fala e a linguagem vai ser a cereja do bolo. Essa criança que é agitada, ela vai ter processos cognitivos que vão ficar aí com lacunas por conta dessa agitação, que o reflexo vai ser na comunicação. Então, a criança agitada, a maior preocupação às vezes dos pais é o aprendizado, certo? Mas dessas crianças pequenininhas é a fala e a linguagem. Só que tem essa agitação, que a gente vai precisar aí ter algumas estratégias naturais para ajudar essa criança, porque muitos médicos, muitos profissionais e até mesmo os pais não aceitam dar medicação, e realmente medicação precisa entender muito de como essa criança funciona para ser certeira na questão aí do desenvolvimento corporal, do controle inibitório, das funções executivas dessa criança, certo? E vamos começar então. Meu paciente é agitado, o que fazer? Primeiramente, ressaltando a questão, trouxe o ovo, gente. Cozinhei os ovos para trazer aqui, para dar exemplos mais concretos, tá? Então, ó, fala e linguagem vai ser o miolo do ovo, certo? O que nós, fonoaudiólogos, vamos trabalhar é no miolo. Não tem como alcançar o miolo se o desenvolvimento neurobiológico, comportamental e cognitivo não estiverem ok. Então, uma criança agitada, na verdade, ela tem um comportamento que é resultado de como estão os processos cognitivos dela, certo? Então, a nossa criança agitada, que nós queremos trabalhar fala e linguagem, e ela é totalmente agitada, muitas vezes por falta de experiência, de conhecimento, nós queremos ficar controlando o comportamento delas, quando na verdade esse comportamento é um resultado, certo, de processos cognitivos que estão acontecendo no cérebro dessa criança por consequências de fatores ambientais ou fatores intrínsecos a ela, certo? Então eu trouxe aqui
Vai ficar em cima os comentários, mas dá para vocês entenderem, certo? Agitação. Agita, ação. O próprio nome já diz. É uma ação fora do controle, uma ação agitada que essa criança tem, que é reflexo do comportamento que ela tem. É um comportamento agitado. Como que nós, na sessão, na terapia, a gente vai trabalhar comportamento, sendo que a gente trabalha fala e linguagem, certo? A primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de falar o que eu vou fazer, é por que essa criança está agitada, certo? O que está desencadeando a agitação dessa criança? Quais processos cognitivos e ambientais estão fazendo com que essa criança seja agitada, certo? E aí a nossa primeira pergunta é, essa agitação, esse comportamento agitado, ele está sendo reflexo do que o meio está fazendo com essa criança, ou essa criança por si só, ela já tem um aspecto que é inato dela, que faz ela ser agitada. E aí a gente entra na questão da genética, né? Ah, porque o pai é TDAH, porque o pai é agitado, porque a mãe é agitada, essa criança é agitada também, né? Então, aprendido é o ambiente e o inato é o cérebro. E o que eu trago aqui para vocês dentro desse raciocínio clínico, que muitas vezes agora, principalmente nessa questão de pandemia, a tendência que a gente tem é achar que o ambiente ele é culpado. Ah, porque os pais são muito permissivos, porque os pais colocam muito na tela, sempre a culpa vai para os pais, para a questão ambiental. E sim, os pais, eles influenciam diretamente e eles podem ser determinantes nesse comportamento agitado da criança. Porém, nós, terapeutas, nós precisamos pensar que o meio, ele influencia no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, quando a gente recebe nossas crianças que são agitadas, não adianta a gente só pensar no ambiente e só falar para os pais o que eles estão fazendo de errado. Nós temos que pensar que o que está acontecendo já na rotina dessa criança já está influenciando diretamente no desenvolvimento corporal e cognitivo dessa criança, certo? Então, o meio vai ser isso aqui, ó. O meio tá o tempo todo mandando estímulos para essa criança que talvez tem sim já uma predisposição a ter comportamento e reações mais agitadas, uma dificuldade de controle inibitório, certo? E que vai alterar a fala e a linguagem dela. E aí a gente pensa, tá, então a gente vai falar para esses pais o que eles precisam fazer. Ah, eles têm que diminuir a tela, ah, eles têm que colocar rotina, ah, eles precisam fazer alguma coisa. Quando a gente pensa nisso, porque tem colegas que nem pensam nisso, já querem controlar o comportamento da criança na sessão. Querem uma vez na semana, na sessão, tentar modificar essa biologia, esse processo cognitivo da criança. E aí essa questão traz um cansaço, porque não vai ter sucesso. Nós não vamos, como fonoaudiólogos, por mais que a gente faça várias sessões na semana, conseguir modificar um processo cognitivo dessa criança e ver uma mudança no comportamento da agitação dela, se não houver muitos estímulos ambientais sendo trabalhados de forma assertiva, tá? Então, o que cabe a nós, fonoaudiólogos, quando a gente recebe uma criança para trabalhar fala e linguagem e ela é muito agitada, é explicar aos pais o que é fala e linguagem e explicar aos pais que essa fala e linguagem ela só vai acontecer se tiver um bom desenvolvimento cognitivo e corporal e que o meio é determinante. Mesmo que essa criança tenha questões intrínsecas a ela que fazem dela um sujeito agitado, certo? O ambiente é determinante. Inclusive existem pesquisas que mostram que quando o ambiente ele é modificado de forma assertiva, diretamente trabalhado nas questões de estimulação do indivíduo, podem haver modificações, certo? No gene dessa pessoa, ok? E isso se chama epigenética.
tá? É uma mudança na atividade do gene que não envolve alterações no DNA. Então, uma criança que tem predisposição a desenvolver questões genéticas relacionadas ao que o pai e a mãe teve, outros familiares, se o ambiente for assertivo nas modificações que são apresentadas de experiências para essa criança, é capaz dessa criança se desenvolver super bem e não apresentar algo que é genético, certo? Inclusive isso modifica o gene dela até passando para outras gerações. Olha como que o ambiente é determinante, né? E aí vem a questão que nós fonoaudiólogos nos perguntamos muito no consultório. O que fazer? O meu paciente é agitado. Então, primeiramente, desenvolver esse raciocínio clínico, que o ambiente precisa se modificar para haver novas programações, certo, nesse cérebro, e essas novas programações vão gerar novas respostas na ação dessa criança. Assim como novas ações vão gerar novos aprendizados que vão ser refletidos no meio. Complicado, gente, para vocês entenderem isso? Quando eu falo essa tríade, eu já consigo ver como agir no consultório, certo? Então, a gente, primeiramente, acolher os pais, conversar com os pais, não ter medo, como fonoaudiólogos, de mostrar para os pais que nós não estamos conseguindo alcançar a criança para uma terapia de fala e linguagem por conta dessa agitação. Porque, inclusive, quando a gente sinaliza isso aos pais, que nós não estamos conseguindo alcançar as nossas estratégias de fala e linguagem por uma questão corporal, nós vamos direcionar essa criança de forma assertiva para o que ela precisa no momento, tá? Então, essa criança, o que ela precisa no momento? De muitos estímulos ambientais assertivos que tragam a ela controle, noção de tempo, uma função executiva de programação e organização, tá? E principalmente controle inibitório, tá? Programação em uma atividade e outra, controle de tempo, começar e terminar uma atividade. Então, nas nossas sessões, nós conseguimos estimular isso. Só que nós vamos precisar de outras terapias ou outros estímulos ambientais trabalhando nessa criança para haver novas programações nesse cérebro que vão agir diretamente nas funções executivas, certo? E consequentemente vão modificar a ação dessa criança no ambiente e diante de novos estímulos, proporcionando na nossa terapia um controle corporal, um processo de percepção e de atenção que são necessários para nós trabalharmos a fala e a linguagem. Então, nós fonoaudiólogos, nós precisamos explicar isso aos pais sem receio, tá? E não achar que a gente tem que dar conta desse comportamento. O que cabe a nós é explicar aos pais esses processos cognitivos e a influência desse ambiente, tá? Nos processos cognitivos da criança. Lara, então como que a gente vai fazer? Então, primeiramente, atender junto com os pais. Por quê? Os pais, eles vão ver como essa criança está funcionando na sessão. Não adianta você não colocar os pais e sair lá fora depois e falar assim, ele não fez nada, ele foi extremamente agitado, eu não consegui fazer as minhas sessões. Os pais vão se frustrar e a primeira coisa que os pais vão pensar, nem talvez vai ser que você não é uma boa fono, eles vão pensar, nossa, o que eu estou errando, tá? Então, colocar esses pais na sessão. Porém, antes de colocar os pais na sessão, se você já viu na primeira consulta, tá, que essa criança é agitada, por isso que eu faço a primeira consulta e a avaliação junto com os pais. Quem é meu aluno aqui do curso de fala e linguagem, avaliação clínica e ideias para terapia já sabe como eu faço, certo? Eu coloco os pais já e a criança nessa primeira consulta, porque o meu foco vai ser nos pais. Só que eu estou vendo como essa criança funciona diante de um ambiente novo. E eu já vou ver quais comportamentos e capacidades ela tem para entrar em uma terapia fonoaudiológica.
Como vai ser o desenrolar dessa minha terapia com essa criança? É uma criança mais passiva? Não, é uma criança extremamente agitada, que faz uma bagunça no consultório, que não explora os objetos, que pega um objeto, que joga, que faz aquele terror que depois a gente precisa ficar arrumando, né? Então, eu já vou me programar para as próximas sessões para trabalhar a identificação desses comportamentos agitados com os pais e fazer os encaminhamentos devidos, se for o caso, ok? Então, nós vamos precisar estar ciente do quanto que os pais percebem primeiro essa agitação da criança. Porque na prática clínica vão ter pais que percebem, certo? E vão ter pais que acham normal. E aí a sua conduta vai ser diferente, tá? Por mais que essa criança seja super agitada. Os pais que percebem, eles vão ser muito mais proativos em ouvir suas estratégias. Os pais que não percebem, você vai precisar mostrar para eles que essa agitação, tá, está atrapalhando na terapia fonoaudiológica e que você precisa da ajuda deles em pequenas coisas na rotina, certo? Então, é necessário primeiro estar ciente como os pais veem essa criança, tá? E aí, mais uma vez, qual é a fala que os pais trazem para você? Eles acham que é normal, que é porque o pai ou a mãe é muito agitado, essa criança também é agitada? Os pais estão tendo tanta dificuldade com essa criança que eles já estão aceitando que essa criança é agitada? Isso também envolve a gente alertar os pais, principalmente dessa questão que eu já falei, da capacidade que o ambiente tem de modificar o comportamento da criança e, consequentemente, influenciar na personalidade dela. Tá certo? Então a gente vai precisar orientar esses pais sobre esse desenvolvimento e ouvir o que eles acham dessa criança. Como é a rotina em casa? Como que eles conseguem fazer as coisas nessa criança? E geralmente o que os pais trazem é: nós fazemos por ele, porque a gente não tem paciência, porque é um caos quando a gente precisa sair, porque quando a gente manda ele fazer alguma coisa, é muito, muito difícil, certo? Então, a gente precisa ouvir esses pais. Tô tentando ver se eu consigo tirar, gente, a foto aqui da tela. Agora eu acho que eu não vou conseguir. Hoje eu tô lerda, né? Mas tá bom. Parar de compartilhar. Ah, consegui. Então, pessoal, primeiramente, entender como os pais veem essa criança para que você possa dar para eles estratégias e ideias assertivas na rotina, certo? Segundo, propor que esses pais assistam à terapia e participam das sessões, para que eles possam ver como você estimula a fala e a linguagem dessa criança, o que essa criança precisa na fala e na linguagem, o quanto que o comportamento dela está sendo um empecilho para a gente alcançar as estratégias de fala e linguagem. E quando você coloca o pai e a mãe na sessão, por mais que você pense que eles estão ali julgando você, que eles não estão assim compartilhando do que você está tentando fazer, que eles estão pensando que você não está dando conta, não é isso, tá? Isso tudo são pensamentos que você cria, ok? E aí tem uma aula dentro do meu curso onde eu falo sobre conexão e atenção plena nos atendimentos, tá? Nós somos seres humanos, nós somos pessoas antes de sermos fonoaudiólogos, e a tendência é a gente ter medo de julgamentos e nós mesmos fazermos julgamentos sobre o que o outro está pensando da gente, certo? Então, quando a gente coloca os pais na sessão, a primeira coisa quando a gente não tem experiência é achar que eles estão nos julgando. E se a gente tem uma criança muito agitada, a tendência é a gente achar ainda mais que eles estão pensando que nós não estamos dando conta, mas não é isso, certo? Pelo contrário, os pais vão nos ajudar, eles querem nos ajudar com essas crianças que são muito agitadas, ok? Então, os pais eles precisam estar na sessão. Ok? E você precisa se desprender do pensamento de que eles estão te julgando, certo? É fato que eles esperam que você mostre a eles o que você sabe o que a criança precisa.
Então isso acontece já desde o primeiro momento de conexão e de conversa. Então quando você vai para a sessão que essa criança é extremamente agitada, você está ali no controle. E quando você tem ciência de que você não vai modificar o comportamento de agitação, essa criança vai continuar agitada na sua sessão, mas que você tem controle do quanto você dá de estímulo para ela, do quanto você modifica rapidamente esses estímulos e você traz a percepção dela para essa ação e você modifica a ação dela, você sente que você tem o controle da sessão. Só que sim, é uma sessão que cansa, tá? E que em alguns momentos é necessário o seu foco nem ser na criança, mas ser nos pais, para que os pais te ajude e para que os pais percebam esses comportamentos da criança e o quanto que na rotina precisam ser modificados. E aí na rotina, com eles em casa, mas vai ser necessário, se essa criança for muito agitada, de outras terapias ou outras atividades. Então, tem crianças, então, que eu também falo para os pais, ou uma terapia, mas se vocês não quiserem uma terapia ou não tem condição, porque envolve questões financeiras e de logística, uma prática esportiva, um desenvolvimento corporal assertivo dessa criança. Ela precisa de prática esportiva para trazer esse controle corporal que a gente precisa. Até porque você pode tentar controlar o comportamento dessa criança na sua sessão, que geralmente é fazer tudo o que ela quer, né? Se ela pega um objeto, você vai ali, tenta interagir com ela e buscar os seus objetivos quando ela pegou um objeto. Aí ela vai e muda para o objeto, você vai ali naquele objeto tentar alcançar seus objetivos. Então fica a criança que direciona a sessão e você fica atrás tentando alcançar essa criança porque ela é agitada, certo? Então isso não vai ser legal. O que você precisa entender é essa questão que você não modifica o comportamento, você modifica os processos cognitivos. Como? Uma criança agitada, ela precisa ser estimulada na questão primeiro de atenção sustentada, atenção compartilhada, percepção, noção de tempo e programação. Tudo isso envolve controle inibitório. Então, você que precisa ter o controle da sessão. Como? Tendo ideias de estratégias primeiro para isso, certo? Então, quanto mais ideias de estratégias você tem que vão te ajudar no seu objetivo, e essa criança agitada, o seu objetivo inicial não é fala e linguagem, certo? Essa criança, às vezes, ela tem um atraso na fala, ou um atraso na linguagem, ou trocas na fala, ou fala embolada. O seu objetivo primeiro não vai ser esse. O seu objetivo primeiro vai ser trabalhar a atenção sustentada e compartilhada dessa criança. Mesmo que na sua estratégia ela dure 3 segundos, 5 segundos, 1 minuto, 2 segundos, certo? Então, voltando nas questões que você precisa orientar esses pais a buscarem outros recursos para te ajudar. Ou uma prática esportiva, ou uma terapia ocupacional com integração sensorial para te ajudar, certo? E aí a gente entra na realidade da prática clínica. A gente precisa saber também e ter empatia com o que é capaz para esses pais. O que está ao alcance desses pais? Esses pais podem pagar você, que talvez você é particular, né? Ou uma fono ou uma TO que também é particular, porque fonos que têm integração sensorial, geralmente a sessão são particulares, certo? Então você vai precisar desse jogo de cintura, tanto para falar para os pais o que essa criança precisa, quanto para encontrar uma solução. Então, se não pode uma TO com integração sensorial, vamos tentar uma ecoterapia, vamos tentar uma psicomotricidade, vamos tentar um esporte, vamos tentar entrar em contato com a escola, com o professor da educação física, vamos tentar uma luta. É claro que a melhor terapia que essas crianças agitadas elas precisam é a terapia corporal com uma TO que tem integração sensorial, a gente sabe disso, mas nem sempre vai ser a realidade. Então, inclusive, na minha prática clínica, eu já tive crianças que eu precisei optar para elas irem primeiro para uma terapia sensorial com a TO e depois começar comigo, certo? Por quê? Porque eu não ia conseguir alcançar essa criança. Outras crianças eu consigo trabalhar em conjunto com a TO,
Outras crianças foi muito mais viável para os pais uma ecoterapia, para outras um esporte, para outras um educador físico, ok? Mas a gente precisa trabalhar em conjunto. E o que cabe a nós, na rotina dessa criança, orientar os pais? Foi o que eu falei hoje com os meus alunos da 4ª turma do curso, no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, certo? Sobre a questão de que não adianta a gente falar para os pais que eles precisam impor limites. Não adianta a gente falar para os pais reduzirem o tempo de acesso à criança que ela tem nas telas. Não adianta a gente falar. Sabe por quê? Porque esses pais já sabem, tá? E eles sabem, eles até querem modificar, mas eles não sabem como. Então, por exemplo, para reduzir o tempo de tela das crianças, né, de eletrônicos, esses pais precisam ter uma outra atividade para propor para essa criança. Eles precisam, primeiramente, até conseguir fazer uma outra atividade ou incluir uma outra atividade tão legal e tão estimulativa para a criança quanto as telas são. Então, nós precisamos direcionar nisso. Se a gente só fala que eles precisam tirar a tela, nós somos só mais uns que estão falando para eles o que eles precisam fazer, mas não estão ajudando. Então, a gente precisa, com esses pais, entender como está sendo a rotina, como eles estão fazendo dentro do que eles podem para ensinar questões corporais a essa criança, como está sendo, inclusive, a função executiva desses pais em esperar o tempo da criança, tá? Porque os pais nem sabem que eles têm esse controle. A tendência que os pais têm é já ir fazer pela criança porque eles têm tempo, tá? A ser alcançado na rotina, assim como nós. Então a gente precisa trazer a consciência para esses pais que eles têm o controle do tempo, e como eles têm uma noção de controle de tempo, eles têm a capacidade cognitiva que está faltando nessa criança e que cabe a eles estimular isso. Estimular, porque essas crianças pequenas, elas precisam de estimulação. Quanto mais elas vão crescendo e elas já vão apresentando comportamentos aprendidos desse meio, que são reflexos de como o cérebro delas estão desenvolvendo, certo? Acaba que vai ser intervenção e não mais estimulação. Nós vamos precisar modificar as respostas dessa criança, certo? Então, uma criança muito pequenininha que é agitada, nós vamos trabalhar para que ela aprenda novas respostas corporais. Então, cabe a nós explicar isso aos pais, o quanto que a importância do comportamento e da ação deles, direta, no comportamento dessa criança na rotina, influencia no desenvolvimento cerebral delas. E aí eu volto a repetir, que pai e mãe que não quer ajudar o seu filho a se desenvolver bem, que pai e mãe não querem ser proativos, não querem ajudar o seu filho. Então, o pai e a mãe que estão no seu consultório, que talvez você pense que eles não estão entendendo, que eles não estão sendo proativos, que eles não estão acolhendo as suas informações, é necessário você rever como você está passando essas informações. É necessário você voltar um pouco a culpa e a comunicação para você, tá? E aí entra questões de prática clínica, de comunicação e de estratégias a serem desenvolvidas dentro do consultório, certo? Mas vamos pensar em práticas corporais que você já pode ajudar os pais dessa criança agitada para modificar uma resposta dela em casa e que você vai ver a resposta desse comportamento e desse novo aprendizado no seu consultório. Tá? Eu já compartilhei essas ideias com as minhas alunas do meu curso, lá no nosso grupo exclusivo, tá? Práticas de rotina. Então, por exemplo, ajudar essa criança a fazer coisas sozinha. E a tendência, quando a gente fala isso para os pais, ela já coloca o chinelo? Ela já se veste? Ela já come sozinha? A tendência dos pais é falar, sim, já faz tudo. Mas às vezes eu dou uma ajudinha porque a gente tá com pressa. Mas os pais não se conscientizaram do quanto que ali pode ser um momento de muita estimulação para essa criança. Então, por exemplo, se vestir. Essa criança, ela escolhe a própria roupa. Essa criança, ela já pensou qual é a sequência que faz para vestir uma roupa? Essa criança, ela já pensou, porque envolve linguagem, tá? No que é que acontece para a gente escovar os dentes?
o passo a passo que precisa acontecer, ou essa criança também já está tão no automático igual esses pais, que já vai para o banheiro, já abre a pasta, já passa a pasta na escova, mas não parou para pensar que isso, antes de acontecer na ação, envolve um aprendizado de conceitos que são da linguagem e que são importantes essa criança também saber verbalizar essas ações, certo? Então cabe a nós explicarmos isso aos pais. Será que se você perguntar para a sua criança como que escova os dentes, ela vai saber te dizer? E aí, gente, isso a gente vai trabalhar com crianças pequenininhas até crianças maiores, certo? Elas saberem explicar as ações que elas fazem. Então, uma criança agitada, mais do que nunca, tá? Nós vamos precisar trabalhar essa consciência de cada processo que elas fazem. Então, quando a gente estimula a linguagem delas, nesse processo de ação diária, em que os pais param, fazem uma pergunta, controlam o tempo de resposta dessa criança, o tempo de ação para ela controlar e explicar o que ela faz na rotina, ali está havendo um processo de aprendizado cognitivo, uma mudança na neuroprogramação do cérebro dessa criança, que vai ser refletido no comportamento dela, no controle dessa agitação. E de tanto fazer isso na rotina, vai acabar que vai haver um novo aprendizado, uma mudança de comportamento, tá? Sem haver interferência de medicação. Mas para isso é interessante ter outras atividades corporais e você, que é fono da comunicação e da linguagem, explicar isso aos pais. Porque também, o que adianta essa criança? Tá na TO, tá fazendo várias atividades corporais, mas essa linguagem não está sendo desenvolvida. Quando ela precisa explicar o que ela está fazendo na ação, nos verbos, ela não consegue, certo? Então é uma escadinha. A gente trabalha o controle da ação dessa criança, a gente trabalha a consciência dela para o nome dessas ações, as flexões de verbos, o que precisa ser feito, tá? Em consciência aqui, em significante e significado, ok? E a gente vai assim modificando e estimulando comportamento e linguagem juntos na rotina, certo? Então, o que eu costumo fazer no consultório é de fato fazer uma sessão só pensando nos detalhes da rotina dessa criança e dos pais, porque nenhuma criança e uma família vai ser igual a outra, certo? Então, por exemplo, eu já tive uma criança com atraso na fala, onde eu fui trabalhar essas questões de autonomia, de independência, de controle de ação. E eu sempre pergunto para os pais e perguntei para esses pais, como é o momento que ela acorda? Como que é? Quero saber com detalhes. Aí os pais falaram, ela chora, a gente vai lá no berço, opa, tem berço, vamos trabalhar nessa questão, que a idade que essa criança está, ela já precisa de uma cama, ok? Certo, então eu já anoto ali. O que mais? Ela chora, o que vocês fazem? A gente pega ela, criança já de 2 anos. Tá, então essa criança, se ela estivesse numa cama, ela já estaria trabalhando um processo cognitivo para se levantar e andar sozinha. Olha só, certo? Então vocês pegam ela no colo e o que vocês fazem? Nós vamos para a cozinha. E como é esse processo até a cozinha? Tem uma escada. E como que é esse descer na escada? A gente desce com ela no colo, porque a gente tem medo dela cair. Então, olha só, aqui eu já vou fazer uma super atividade diferente com os pais. Mudar o berço para uma cama, ajudar essa criança a se levantar sozinha, descer a escada pegando na mão dela, contando e brincando de contar os degraus. Ali você ensina que ela não pode descer sozinha, você coloca uma grade. Tudo a gente tem que pensar no que os pais estão pensando ao a gente explicar a situação, certo? E a gente vai chegar na cozinha. Como é quando vocês chegam na cozinha para preparar o café? A gente, com ela no colo, a gente põe o leite, né? Eu vou falando o que a gente está fazendo, e aí ali eu já dou outra orientação. Olha só, se vocês estão acostumados a sempre fazerem desse jeito, vamos fazer diferente? Não porque vocês estão errados, mas se a gente modificar o ambiente, as ações desse ambiente, nós vamos ter respostas diferentes no comportamento da criança que vão influenciar na fala e na linguagem. Então vocês não estão errados, mas vocês podem fazer coisas diferentes na rotina que vão
modificar o comportamento dessa criança. Então eu vou ensinando esses pais na rotina mesmo, nos detalhes que eles me trazem, como eles podem modificar o comportamento dessa criança, certo? E aí na nossa sessão, né, essa criança que é muito agitada, certo? O interessante é que você tenha muitas ideias, tá? Mas que não tenha essas ideias expostas à criança. Por quê? Quando ela vê, ela vai ficar extremamente agitada e ali pode ter uma dificuldade de flexibilidade cognitiva em deixar esses brinquedos e esperar você apresentar as propostas. Então, lembra que você que tem que ter o controle do ambiente da sua sessão com essas crianças agitadas. Como? Trabalhando muito a atenção e a percepção delas. Então, eu trabalho com essas crianças, primeiro despertando a curiosidade delas, certo? Porque criança agitada é extremamente curiosa, que é um ponto positivo, que eu inclusive falo para as crianças maiores, que têm baixa autoestima, que não existe, certo, criança mais inteligente, mas sim que existe crianças mais curiosas. Quanto mais curiosas, mais inteligentes, certo? Isso serve para nós adultos também, tá? Quando a gente fica se comparando muito que outro colega é mais inteligente, na verdade ele é mais curioso. Então a gente também tem que saber que crianças curiosas, elas têm um ponto positivo muito a favor de desenvolver a imaginação. Só que essas crianças agitadas, elas são curiosas, mas elas falham por não permanecer um tempo adequado processando aquele estímulo, aquele meio, para que haja um aprendizado cognitivo de controle inibitório, de programação e, consequentemente, de memória, certo? Porque o que acontece? Quanto mais tempo e com força, vamos dizer assim, eu processo um estímulo, mais ele vai fazer significado para mim e mais fácil depois eu vou acessar essa informação. Então, o que acontece com crianças agitadas é que elas não processam com intensidade esses estímulos, então elas acabam não armazenando e depois resgatando. Então, há uma falha no aprendizado, ok? Então, a gente precisa, com essas crianças pequenas, trabalhar esse processamento, esse tempo na atividade. Então, elas são curiosas. O que eu vou fazer? Eu vou, por meio dessa curiosidade que elas já têm, começar a minha estratégia de atenção compartilhada, de permanência explorando um objeto, uma estratégia que eu tenho, ok? Então, outra questão, quando eu trago esse objeto para trabalhar atenção compartilhada, certo? Nessa criança que é extremamente curiosa, mas ela não tem paciência, tá? Quando a gente dá nome assim, na verdade a gente está falando de um processo cognitivo, entendam, tá? Isso é da nossa área. A gente não pode deixar que os pais e as outras pessoas deem nome para categorizar essa criança. Tudo tem um porquê, tudo são processos cognitivos. Então, essa falta de paciência da criança é uma dificuldade de controle inibitório. Então, ela é curiosa. E aí, quando eu mostro esse estímulo, eu vou trabalhar esse controle inibitório, essa permanência de tempo dela nesse estímulo que eu estou apresentando, como? Com uma ação competitiva. Ok? Eu vou chamar essa criança para ela competir comigo. Eu vou estimular a competição nela. Mostrar que eu sou capaz e que ela também é capaz, mas ela tem que vir para um desafio comigo. Então, como eu proponho as minhas estratégias, eu vou controlar o tempo dessa criança. E a criança que é extremamente agitada, a tendência é ela se esquivar de coisas que demandam dela essa atenção. E a tendência que ela tem a falar é que é chato. Então ela vai achar a fono muito chata, porque a fono vai exigir dela habilidades dessa pirâmide, certo? Cognitiva que ela ainda não tem, que são processos de fala e de linguagem. Então por isso que a gente tem que entender que a gente está trabalhando agora atenção compartilhada. Quanto tempo que eu estou conseguindo controlar essa atenção compartilhada da criança? Quando eu tô vendo que tá começando a ficar difícil, chato, que na verdade, entendo, o difícil para essa criança vai ser chato, certo? Em que ela não quer fazer, em que ela já mostra cansaço, algumas até deitam no chão, né?
O que a gente tem que fazer? A gente já tem que ter outra estratégia, certo? A gente até pode depois voltar para essa que a gente não terminou. Porém, nas estratégias do meu consultório, como eu tenho várias ideias, certo? Não tem problema nenhum eu não terminar essa, vai ficar para uma próxima sessão, mas eu vou começar com outra. E ao começar com outra, eu estou iniciando todo um processo de novo de atenção compartilhada. Então, você não precisa ficar frustrada se você não conseguiu terminar essa estratégia. Você não precisa terminar, você precisa ter o feeling e a percepção do tempo que essa criança permaneceu aqui. Qual foi o momento que ficou difícil ela controlar essa atenção? Você já dá outro estímulo. Quando você dá outro estímulo, vai começar todo o processo de novo de estimulação de atenção compartilhada. E de tanto você fazer isso, ter várias estratégias com essa criança numa única sessão, você trabalhar esse ambiente com os pais e essa criança estar em outras atividades que estimulam essa questão corporal, você vai ter sucesso na terapia fonoaudiológica com essa criança. Ficaria horas falando, dando ideias de atividade para vocês, mais ideias para vocês fazerem com os pais, certo? Mas agora eu vou ler as perguntas, a gente ainda vai conversar mais um pouquinho, mas aproveito para dizer, certo, que hoje a gente abriu apenas 4 vagas para o curso de Fala e Linguagem na Prática Clínica, onde lá eu dou ideias de atividades de linguagem, eu mostro como eu atendo com os pais, ok? Na prática clínica, que é fundamental, gente, essa participação dos pais com crianças agitadas, ok? Como eu já disse. Então, o nosso curso hoje, amanhã, na verdade, vai estar aberto para essas 4 vagas. Quem está na lista de espera vai receber o link, tá bom? E essa última oportunidade para fazer parte aí da 4ª turma. Nós já estamos lá no grupo do WhatsApp, conversando bastante, eu aprendendo muito com as minhas alunas, com essas fonos maravilhosas que confiaram em mim, que já são muitas, eu estou muito, muito feliz, tem fonos do Brasil todo e de Portugal, certo? Então você está tendo aí amanhã, ok? Essa última oportunidade para fazer parte dessa nova turma, ok? É um curso que já tem mais de 20 horas de conteúdo, vamos ter aulas ainda, bônus e ao vivo, e uma dessas aulas, inclusive, eu quero trazer essas ideias de atividades, que eu não estou conseguindo aqui mostrar na live, porque nosso tempo é curto, e a gente precisa de um raciocínio clínico de alguma criança. Então, eu estou pegando casos das minhas alunas, separando, para nessa aula de ideias de terapias, a gente só pensar em estratégias terapêuticas que estimulam, certo, esses processos cognitivos tão importantes, ok? Então, quem está na lista vai receber o e-mail amanhã. Que bom que eu ajudei, professor! Legal, gente. Vou olhar aqui as perguntas, tá bom? Funções executivas devem ser sempre trabalhadas. Muito bem, Jana. Sempre, sempre, sempre. É o motor, né? É o motor desse cérebro. Então, não adianta a gente estimular vocabulário se a gente não estimular como essa criança vai usar esses vocabulários. Como ela vai utilizar em determinadas e variadas situações. Tudo isso vai depender das funções executivas, ok? Inclusive amanhã vamos ter uma live aqui com uma neuropsicóloga só falando dessas habilidades cognitivas, ok? Que eu tenho falado para as minhas alunas do curso que são estudos muito mais da neuropsicologia, só que nós precisamos estudar, nós não precisamos ser especialistas, ok? Nessa neuropsicologia, aprofundar. Claro que seria delicioso isso. Eu fui já até para a faculdade de psicologia para tentar isso, mas eu vi que não precisava, ok? Na nossa prática clínica, inclusive por meio de observações clínicas, nós entendermos e vermos essa criança fazendo ações que envolvem funções executivas, tá? Falar, gente, se comunicar, formar frases e manter um diálogo depende de função executiva. E essas crianças agitadas, elas falham em manter um diálogo, em ter interação e ter um aprendizado porque elas falham nessa manutenção da atenção e do controle inibitório, ok? Vocês estão perguntando se tem idade certa para ecoterapia. Eu não sei dizer com certeza. Eu posso amanhã perguntar para a Flávia, que é uma psicóloga que eu indico para ecoterapia. Mas eu já indico minhas crianças pequenininhas, tá? A partir aí de 1 ano e meio, 2 anos, ok? Eu acredito que tenha sim capacidade para crianças pequenininhas,
tá? Porque trabalha ali com o auxílio de profissionais, ok? Mas eu posso ver depois e falar direitinho para vocês. Só que eu indico crianças pequenininhas já para ecoterapia, tá bom? A natação, perguntaram aqui, a natação é indicada? Ótima pergunta, porque a tendência é as mães falarem, eu já coloquei na natação. Gente, a natação é um esporte para a vida, certo? Que vai, assim, ajudar demais essa criança, certo? Porém, é um esporte onde não tem total controle visual se essa criança está fazendo a sequência de movimentos, ok? Vai trabalhar outros aspectos sensoriais, vai ajudar. Contudo, não vai ajudar diretamente nesse controle corporal, onde a gente consegue visualizar como essa criança está fazendo e como a gente consegue controlar como essa criança está fazendo, porque ela está dentro da água, tá? E também a natação não vai ser um esporte tão coletivo com uma troca com o outro, certo? É muito mais com o professor. Então eu gosto de sugerir esportes que vão agir diretamente para me ajudar na terapia. E o que me ajuda dentro de esportes são lutas, judô principalmente, tá bom? Então eu indico muito mais uma luta, se os pais puderem, ok? Então eu explico essa questão da natação e de uma luta, por que um é mais importante que o outro. A luta vai trabalhar a interação, a percepção do que o outro está fazendo, a flexibilidade, o controle, né, de ações, memória, certo? Disciplina, ok? Totalmente aí diferente da natação, que é muito mais livre, a criança lá se movimentar, respirar, ok? E quando essa criança já faz terapia sensorial e a criança continua agitada. Então, Cíntia, você vai fazer aí tudo que eu falei na rotina, porque às vezes esses pais não receberam ainda orientações para a rotina, certo? E você vai caprichar na sua sessão desta forma que eu falei, pensando em várias estratégias para serem trabalhadas num tempo mínimo de atenção sustentada e compartilhada, até que essa criança ela vai evoluir, tem que evoluir. Se não evoluir, você precisa fazer aí uma reunião com toda a equipe, principalmente o neuro dessa criança, e ver o que vocês podem fazer além das terapias que essa criança já está fazendo. Porque a primeira opção é colocar essa criança muito agitada em terapias, para que ela possa ser estimulada de forma natural, ok? Mas quando essa criança já está sendo estimulada por um período, tá? Significativo, e não está havendo evolução, não está havendo modificações, não está sendo suficiente essas terapias diretas na criança, primeiro, rever o plano de todos os profissionais e segundo, conversar com o neurologista se ele não tem uma segunda opção para ajudar essa criança e essa família. Só que a família tem que aceitar, tá bom? Nem toda a família vai aceitar. Então, você tá vendo que essa criança continua agitada e que a sua terapia não tá tendo sucesso. Mesmo você dando o seu melhor, como eu já disse para você fazer, você tem que sentar com esses pais e ver se esses pais estão percebendo o que você percebe, ok? Certo, pessoal? Fica nervosa e sem paciência. E quando a criança apresenta o hábito de se morder, é importante uma contenção física. Manu, essa questão do se morder é porque essa criança não está sabendo lidar com uma grande frustração que ela está lidando ali por não conseguir fazer. Está sendo tão dolorido para essa criança não conseguir controlar os processos cognitivos dela que ela se machuca. Então, é o caso, sim, de intensificar essa terapia sensorial, trabalhar com um psicólogo, ver em casa como está sendo, trabalhar a ampliação e a flexibilidade cognitiva dessa criança, ok? E, claro, na nossa sessão a gente tem que conter isso, porque a criança não pode se machucar, mas é necessário rever outras questões que não são diretas com a criança, certo? Então, falar com o psicólogo, falar com os profissionais da integração sensorial, rever com os pais essas práticas na rotina, o quanto que essa criança, ao sair da zona de conforto dela, ela se autoagride, ok? Estou com uma criança que a avó não aceita ir ao neurologista. Então, André, eu ainda acho, certo, que tá faltando algo para essa avó, para esse pai ou essa mãe perceberem o que a criança precisa.
Se ela não está aceitando procurar a ajuda de um profissional, é porque ela acha que essa criança não precisa. Então, não basta você achar que a criança precisa, você precisa conscientizar esse pai, essa mãe, essa avó, que essa criança precisa. Como você vai fazer isso? Não é falando, é mostrando para eles, ok? Porque se eles estão te procurando para trabalhar a fala e a linguagem, eles têm uma queixa muito significativa. Então, cabe a você mostrar que para você resolver essa queixa da fala e da linguagem, precisam ser feitas questões antes que antecedem isso. Então, você precisa mostrar. Como você vai mostrar? Trazendo essa avó para a sua sessão. Mostrando para essa avó, quando você mostra uma estratégia de fala e de linguagem, essa criança não alcança porque ela tem um comportamento que está prejudicando ela, o quanto que está prejudicando essa criança a fazer amigos, enfim, e vai acabar que essa avó, uma hora, ela vai entender o que você está propondo. É claro que, gente, em casos raríssimos, quando de fato os pais não compartilham do que você está trazendo, do que você acredita, você tem que dar tchau para esses pais, você tem que encaminhar para outros colegas, enfim. Por quê? Como eu sempre falo nas minhas aulas, nós estamos todos dentro de um carro, pais, criança e fono. Quem vai dirigir esse carro é nós, tá? Só que a gente só vai conseguir dirigir, chegar a algum lugar com a ajuda dos pais, porque essa viagem ela é conjunta. Agora, se esses pais não estão compartilhando desse percurso que você está fazendo, vocês não vão chegar a lugar nenhum. E aí vai ser muito frustrante para você. Então, você tem que perceber o quanto que esses pais estão contigo nesse processo aí, nessa viagem terapêutica com a criança, ok? Eu vou responder a última pergunta da Manu, ok? Quando a criança não consegue se comunicar e já apresenta um transtorno de linguagem, porém junto vem acompanhado de uma disfluência. Manu, aí foge um pouquinho da questão da agitação, ok? A gente está falando aqui da criança agitada. Então, se a criança que você está atendendo, ela tem um transtorno de linguagem e ela começa a desenvolver uma disfluência, ela tem agitação, né? Você vai fazer tudo isso que eu já falei. Agora, eu vou falar uma questão da prática clínica, certo? Crianças que têm um transtorno de linguagem, que começam a apresentar disfluências, a gente precisa avaliar essa disfluência, a gente precisa ver o quanto que essas disfluências estão aí gagas, influenciando ou não nessa comunicação da criança. Sempre dar orientações para o ambiente, ok? Da questão de como eles estão reagindo a essa disfluência e trabalhar na disfluência com a linguagem, ok? Não vou conseguir entrar muito nisso, não vai confundir muito a cabeça, tá, gente? A gente precisaria só falar disso. Estou pensando em breve em convidar uma fono especialista em disfluência, tá? Em gagueira, para vir aqui falar com vocês sobre isso. Combinado? Que bom que vocês gostaram. Comentem lá pra mim o que vocês mais gostaram, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada por estarem comigo em mais uma live. Beijo!